Então, voltamos, a gente parou aqui na capa, né? A capa, vamos continuar aqui. Próximo slide. Do objeto, né? Que a gente também pode chamar do objetivo da perícia. Identificaremos o objetivo do trabalho, o tipo de perícia e documentos a serem analisados. Lembra que a gente já está no laudo, a gente já está formulando, a gente já está começando a formular o laudo. A empresa apresentou um contrato e nesse contrato existe uma assinatura que o autor da ação disse que não reconhece. O autor da ação entrou com pedido para que parasse de tirarem do contra-cheque dele valor determinado e tal, de um empréstimo consignado, e a empresa contestada falou que não, nós estamos descontando esse valor do seu contra-cheque porque você assinou um contrato e esse contrato de empréstimo, esse empréstimo ele foi depositado na sua conta e agora nós estamos descontando. E o autor fala, não, essa assinatura não foi eu que fiz, você identificou o objeto da perícia. O objeto da perícia é o não reconhecimento de uma assinatura pelo autor de um documento apresentado pelo réu. Simples, né? O que a gente vai fazer? A gente vai produzir um material para leigos, uma coisa que eu já falei ali atrás, o perito é você. As pessoas que vão ler são leigas. Você pode até ser que o juiz não seja, mas ele é juiz, ele é o julgador. Ele não pode opinar na perícia. Por isso que ele pede a perícia, porque ele é o juiz da ação. É ele que vai julgar. Então, a gente tem que produzir um material para leigos. O que a gente tem que apresentar? A gente tem que apresentar uma linguagem adequada, clareza e objetividade. Então, aqui é um exemplo do objeto da perícia. Isso a gente já está no laudo. Começamos com o cabeçalho, número do processo, autor, réu, a sua apresentação, Fabiana Dias Machado Monteiro, perita grafotécnica, nomeada pelo juízo. Aquilo que você já aprendeu lá atrás. Aí aqui nós temos um exemplo do número 1 daquilo que vai estar no seu laudo, da montagem do seu laudo, do esqueleto do seu laudo. Primeiro, objeto da perícia. Verificar a autenticidade da assinatura atribuída ao punho escritor de Severino Tertulino do Nascimento, aposta na ficha proposta de adesão. Você vai descrever o documento questionado. Ó. Isso aqui tudo é o documento questionado. Está escrito no cabeçalho daquele contrato que você foi buscar. O original lá que você pediu, na sua petição inicial, você pediu que o réu acautelasse em juízo aquele documento original. Aquela cabeçalho você vai descrever aqui no objeto da perícia. Tá? Aqui. Contendo a sua qualificação, a data, datada de 18 de setembro de 2009, as folhas 33 e 33, verso dos autos anexados pela empresa ré. Aí nós vamos para a parte do histórico. O objeto da perícia fica lá em cima. Aí a gente vai colocar embaixo assim, o histórico. O histórico é importante você colocar, muitos peritos não colocam, eu leio laudos que não existem, mas eu ensino aos alunos que é importante. O histórico ele é como se fosse uma ata. Você vai colocar tudo o que aconteceu desde o começo das suas diligências. A intenção desse tópico se faz na descrição de tudo o que se sucedeu desde a sua nomeação até a data da confecção do laudo. Como se for aqui, ó, como se fosse uma ata. Aqui você colocará a data que você foi nomeado, as folhas onde você foi nomeado, isso tudo aqui é nível de informação, para que quem for ler o seu laudo saiba o que localizar no processo. Sobre as partes, qual documento contido no processo, que foi requerido a análise, se foi utilizado algum documento padrão nos autos. Importante também que, às vezes, o autor questionou uma assinatura, mas dentro do processo você pegou aquela declaração de hipossuficiência ou a procuração que ele deu para o advogado para que aquilo a gente chama de paradigma, aquilo a gente chama de padrão.
que ele é um padrão de comparação. Você aprendeu isso, vou repetir isso sempre. Isso é uma aula técnica, isso é uma aula para quem já é perito, perito grafotécnico. Você vai pegar aquele padrão que está nos autos, você vai informar isso nesse histórico. As folhas tais constam uma carta redigida pelo autor de próprio punho e foi usado como paradigma na comparação, nas análises comparativas. Isso você pode colocar aqui também. Se foi utilizado algum documento padrão dos autos, se o documento foi acautelado, se a parte ré acautelou realmente aquele documento que você pediu, se foi original ou se foi xerox, a data da coleta de assinaturas, quem esteve lá, só o autor? A parte representante do réu estava lá? Tudo você vai colocar aqui. Vamos seguir porque já nos estendemos demais nesse tópico. Aqui um exemplo de tudo que aconteceu. Ó. Em 22 de junho de 2017, conforme as folhas tais, essa perita que subscreve o presente laudo foi nomeada por esse respeitável juízo para atuar nos autos. Isso aqui eu descrevi tudo o que precisava, ó, onde figura como autor, como réu, tendo como objeto o documento das folhas tais, requeria que fosse marcado o dia 24 de agosto para a colheita de padrões, petição anexada, posso colocar as folhas da petição que eu pedi isso, tudo que aconteceu. Ó, compareceram em data marcada o autor, munido de seus documentos, foi colhido material de próprio punho, sem maiores intercorrências. Ok? Isso aqui é um exemplo. Fechou o histórico? Vamos partir para as considerações iniciais. Então, nós temos já o objetivo, o histórico e as considerações iniciais. O que são as considerações iniciais? Nas considerações iniciais, você vai apresentar à pessoa que vai ler o que é grafoscopia. A gente pode citar as 4 leis. Vamos lá, aqui, ó. Citando as suas 4 leis a seguir, e por sorte de uma série de tentativas de fraudes possíveis, em decorrência das negativas de autoria, explicar aos leitores os tipos de falsificações que você aprendeu lá na sua aula. Pois é importante jogar uma luz sobre as opções e possibilidades que podemos encontrar. Nós vamos falar, então, das 4 leis do grafismo. O gesto gráfico está sob influência imediata do cérebro. Sua forma não é modificada pelo órgão escritor se este funciona normalmente e se encontra suficientemente adaptado à sua função. Vamos, então, relembrar o que é a primeira lei do grafismo. Você aprendeu a escrever e você usa esses símbolos que você aprendeu para formar o seu gesto gráfico. A sua mão está adaptada à sua função porque você aprendeu a escrever, seja você destro, seja você canhoto. Se porventura um dia você perde a sua mão, você é destro, perdeu a sua mão, você será capaz de adaptar o seu outro órgão escritor, que é o seu punho esquerdo, àquela função. Existem pessoas que perdem a movimentação do corpo e ela é capaz de escrever com a boca, com o pé. Independente do órgão que você usa, ele tem que estar adaptado à função de escrever. Ele só estará adaptado à função de escrever se ele um dia aprendeu. Se ele não aprendeu, ele não estará adaptado, ele não será capaz de efetuar uma escrita. As pessoas, eu costumo muito falar nas minhas aulas que as pessoas, nós brasileiros, pelo menos eu não sei se você, a gente não escreve em japonês. Por que a gente não escreve em japonês ou em árabe? Porque nós não aprendemos lá atrás. Nós não temos intimidade com esses símbolos. E sem intimidade com esses símbolos, a gente não consegue escrevê-los. Ok? Vamos seguir para a segunda lei. Quando se escreve, o eu está em ação, mas o sentimento quase inconsciente de que o eu age passa por alternativas contínuas de intensidade e de enfraquecimento. Ele está no seu máximo de intensidade, onde existe um esforço a fazer. Isso é, nos inícios.
e no seu mínimo de intensidade, onde o movimento escritural é secundado pelo impulso adquirido, isto é, na extremidade. É automatismo gráfico. O que é isso? Você, quando começa a escrever, você está assinando, a sua assinatura ela é automática, você faz automaticamente, você faz tanto que você faz ela automaticamente. Você já reparou, quando você está assinando, se você errar, você tem que começar de novo? Da onde você parou, você está naquela assinatura e você, por algum motivo, é distraído, sua mente se distrai, ou você, por algum motivo, o papel mexe, a sua assinatura vai sair estranha, porque você vai ter que recomeçar de onde você parou. Aí o que você faz? Ou você assina de novo, ou você pede uma outra folha para preencher, para poder assinar de novo, porque você não consegue. Então, no começo, ele começa rápido, e já no final você já está mais lento. Essa é a segunda lei do grafismo. A terceira lei, ela diz o seguinte: não se pode modificar voluntariamente em um dado momento a sua escrita natural, senão introduzindo no seu traçado a própria marca do esforço que foi feito para obter essa modificação. Essa terceira lei do grafismo, ela fala de autofalsificação. Quando você vai tentar modificar a sua letra, é muito difícil que, por mais que você consiga fazer uma letra completamente diferente daquela que você realmente tem, sempre haverá momentos em que você vai fazer algo que é seu, que é individual, que te individualiza. E é aí que o perito vai te pegar, porque sempre vai existir um gesto que você vai fazer e que você vai extrair. Ok? Vamos lá. Quarta lei. O escritor que age em circunstâncias em que o ato de escrever é particularmente difícil, traça instintivamente ou as formas de letras que lhes são mais costumeiras, ou as formas de letras mais simples de um esquema fácil a ser construído. A quarta lei do grafismo, ela fala de adaptação quando você tem uma certa dificuldade de assinar. Você está num carro e o carro está em movimento e você não consegue escrever. O que você vai colocar naquele papel para que depois, ao ler, você consiga entender o que você escreveu? Você vai subtrair alguns traços e fazer de uma forma mais simples possível a sua grafia. Ok? E é a quarta lei do grafismo. Vamos seguir? Lembrando que isso é uma pincelada daquilo que você já aprendeu no seu curso. E aqui a gente apresenta também os tipos de falsificação, eu não vou me alongar, porque isso tem nos livros, todos os livros de grafoscopia que você obtiver, você vai conseguir essas informações. Então, nós temos os tipos de falsificação sem imitação, de memória, por imitação servil. Aqui eu coloquei uns exemplos, olha aqui, ó. Essa aqui é a padrão. Esses exemplos foram tirados do livro do Del Picchia, de documentoscopia do Del Picchia, e aqui é a questionada. Sempre vai ser a de cima questionada e a de baixo padrão. Sem imitação, a gente percebe que é completamente diferente. De cara a gente percebe que houve uma falsificação. De memória, a pessoa memorizou a assinatura, foi lá e tentou fazer igual. É parecida, mas não é a mesma letra. Imitação servil é aquela em que a pessoa tem um modelo ali do lado e ela vai olhar e vai copiar, olhar e vai copiar. Essa aqui é mais fácil de pegar a falsificação porque a dinâmica ela fica comprometida. Então, você tem paradas e recomeços interessantes, né? Você consegue ver aqui. A questionada, no caso, essa aqui é a questionada. Ó. Você consegue ver aqui a questionada os tremores, e aqui você vê que aqui ele assina de uma forma mais fluente. Embaixo não, ela é pesada, ela é trêmula. O perito ele vai ver isso de cara. Nós temos a falsificação por decalque, que é aquela, por exemplo, em que a gente vê muito nos filmes, a pessoa pega aquele papel que está em cima da escrivaninha, pega um lápis e passa assim em cima e aparece o escrito. Isso é filme, mas enfim, quando você escreve com uma caneta esferográfica,
para quem tem mais intimidade com o estudo da documentoscopia e da grafoscopia, a gente estuda as penas e agora, modernamente, a esferográfica. As penas, elas têm os sulcos. As esferográficas, elas não têm sulcos, elas deixam vou chamar de sulco, mas é diferente do sulco da pena. Ela deixa um sulco no papel que o suporte ele afunda. E esse afundamento a gente consegue ver em determinados microscópios. E é muito interessante nas análises periciais grafotécnicas, porque a falsificação por decalque se utiliza desse tipo de recurso. Bota um papel por cima, um papel vegetal por cima, copia a assinatura da pessoa naquilo e depois, com um lápis, vai ali e preenche aqueles sulcos deixados, né? Ou um lápis, isso é falsificação por decalque. Temos a falsificação livre ou exercitada, que a pessoa treina bastante a assinatura do outro e tenta fazer igual. Vamos seguir? Análises em reprografias. Aqui vale a gente ficar um pouquinho mais aqui, porque as análises em reprografias, elas hoje em dia, elas têm sido feitas com mais frequência, porque com o advento de você microfilmar ou de você digitalizar tudo, as originais elas ficam cada vez mais difíceis de você encontrar. E as análises em reprografias, elas ficam prejudicadas por conta da dinâmica e também por conta de aparecerem ruídos na imagem, que você pode confundir com o escrito, ok? Mas é de suma importância que você, caso a caso, analise as análises em reprografias para que você traga a verdade, porque o perito está no processo para trazer a verdade. E essa verdade ela não pode ser suprimida porque você se deparou com uma reprografia e se recusa a fazer. Ou um laudo inconclusivo. Um laudo inconclusivo, ele é um suicídio do perito, porque o juiz ele nomeou um perito para que se busque a verdade. O perito me apresenta um laudo inconclusivo. Se você tiver que apresentar um laudo inconclusivo alguma vez na sua vida, você devolve os honorários. O juiz vai continuar te nomeando. Pode até ser que ele veja que o processo realmente não dá para saber se aquela assinatura é um rabisco. A pessoa assina assim. A pessoa assina assim. Isso aqui, como é que você vai fazer uma comparação que ele te dê 100% de conclusão de autoria ou de falsidade? Talvez seja um laudo inconclusivo. Isso, o juiz ele vai concordar com você, mas aí você não recebe os seus honorários. Você não trabalhou. Então, você não tem direito a receber. Então, vamos voltar aqui. Em relação aos itens das análises em reprografias, vale salientar que muito dependerá do caso concreto. O perito deverá apreciar, conhecer e diferenciar a qualidade do traço, interpretar as grafias antes de decidir se há possibilidade de elaborar um parecer e usar esses argumentos na descrição dos confrontos. Olha a importância desse parágrafo aqui. Aqui eu trouxe um exemplo de uma assinatura motivo em xerox e a assinatura que eu colhi do padrão da pessoa. Repara que existem elementos que me trazem, pode ser que não seja 100% de certeza, mas me trazem alguma certeza de que é do mesmo punho. Por quê? Eu tenho aqui alguns elementos de ordem genética, né, que elas não são modificáveis, que podem me trazer a conclusão de autoria, ok? Aqui, a formação desse S, né, eu trouxe esse exemplo para vocês. Então, a gente precisa entender que se a gente se opuser aos exames nas reproduções reprográficas, estaremos oferecendo aos estelionatários e às pessoas de má índole que se aproveitem desse subterfúgio. Eu não tenho a original. Se eu não tenho a original, o perito não é capaz de fazer uma perícia de autoria ou de falsidade. Então, a pessoa que está fraudando, ela vai se valer desse subterfúgio para que ele realmente consiga o seu objetivo de fraudar aquela documentação. No caso da investigação de autoria numa xerox, a dinâmica
que a gente já sabe o que é, ficará prejudicada considerando que há outras diversas técnicas para alcançarmos o objetivo de desvendar a demanda, deveremos acatar a possibilidade de um excelente laudo em reprografias, bem justificado. Já fiz vários. Vamos seguir. Aqui eu trouxe, olha aqui. Aqui eu trouxe uma assinatura questionada em Xerox e uma assinatura padrão. Você consegue perceber a divergência morfogenética de cara na formação desse M e na formação deste M. A ausência do grama de ligação. Nesse caso em questão, essa ausência do grama de ligação, ela se repetiu em todas as espécies escolhidas de punho da autora. Se ela nunca faz um mar sem o grama de ligação, não vai ser nessa questionada que ela iria fazer. Por quê? Se em 6 folhas com 40 assinaturas ela nunca fez, então você já tem uma justificativa científica para poder comprovar que essa assinatura aqui, que a gente comparou nesse caso, ela é divergente. Vamos para mais um tópico. Temos o objetivo, tudo de novo, né? O objetivo, histórico, considerações iniciais, equipamentos utilizados. Também tem que estar no seu laudo. Em um laudo, deveremos também informar quais equipamentos usaremos nas nossas análises, no nosso cotejo. Com o objetivo de melhor análise e minucioso estudo dos padrões gráficos, essa perita utiliza os seguintes equipamentos. Software de imagens. Eu uso este aqui, que ele é gratuito. Você baixa da internet e ele é muito, muito legal. Tem uma aula de um colega meu, depois vocês podem me procurar através do Beta, que eu indico essa aula para vocês de Photoscape, que é muito boa. Photoshop, aqueles que têm lupas diversas, incluindo conta-fios, réguas de escala milimétrica e microscópio digital, que está cada vez mais sendo usado hoje em dia o microscópio digital, que a gente encontra no Mercado Livre. Passamos por essa da fase do equipamento utilizado, agora a gente vai falar das peças. O que são as peças? As peças questionadas e as peças padrão. Padrão é tudo aquilo que vier do punho do autor. O motivo questionada é todo o material que gera uma dúvida de uma autenticidade ou de uma falsidade. A gente vai usar os seguintes critérios. Autenticidade. Para a grafoscopia, a autenticidade e a autoria, elas são coisas assim, elas são coisas distintas. Um documento ele é autêntico porque ele foi produzido por quem deveria produzi-lo. Uma autoria é quando aquele punho que assinou é daquela pessoa. A gente consegue identificar que aquela assinatura é daquela pessoa, isso é uma autoria. O escrito ele pode ser autêntico e não ter autoria. Eu tenho uma cédula de identidade que é de Fabiana, só que outra pessoa assinou. Então, a autoria e a autenticidade, ela mantém não é a mesma coisa, mas elas são juntas, elas andam juntas. Adequabilidade. O que é adequabilidade? Adequabilidade na colheita de padrões. Eu tenho, o meu padrão é uma assinatura em cheque. Eu vou pegar uma folha de cheque, eu vou produzir uma folha de cheque, né? E eu vou reproduzir ela 10 vezes num papel e a pessoa ela vai assinar exatamente naquele espaço que seria idêntico a uma folha de cheque, para eu poder fazer o cotejo. Essa é o princípio o critério da adequabilidade. A contemporaneidade. Entende-se que uma pessoa que assina 20 anos atrás, por conta da evolução da sua idade gráfica, hoje ela vai assinar de forma diferente. Como cada caso é um caso, ou não. Mas a contemporaneidade ela é importantíssima,
Porque no espaço hoje que a gente, entre 2 e 4 anos, o indivíduo ele consegue manter a sua regularidade de assinatura. Então, se o contrato questionado ele é de 2015, 2020 eu ainda sou capaz de colher uma assinatura que consiga comparar. Se a assinatura é de 95, eu tenho que buscar nas diligências alguns escritos ou documentação daquela época, um pouquinho antes, 2 anos antes, 2 anos depois, para que eu atinja a contemporaneidade nas minhas análises. E a quantidade. Não adianta você mandar o seu autor, o seu investigado, assinar uma folha com 10 assinaturas. Não faça isso. Quanto mais assinaturas você colher, mais material, mais elementos, mais material você terá para comparação. Já temos, então, as condições de descrever as peças padrão. Após estudar as características do punho do ator, podemos anexar as imagens. Identidade, procuração e hipossuficiência. A gente já passou por todo aquele início do laudo e agora a gente vai começar a colocar no laudo tudo aquela prova que você fez, aquela coleta de padrões. Então, a gente vai colocar 2 padrões do autor e você vai colar a identidade, você vai colar carteira de trabalho, tudo aquilo que você tiver, a declaração de hipossuficiência, a procuração, tudo aquilo que você buscou, que você sabe que é do punho do autor, e você vai anexar nessa parte dos padrões. E o material que você colheu também. No texto explicativo desse tópico, informar a idade gráfica do autor e a naturalidade. Você vai indicar a idade gráfica do autor e a naturalidade. Isso aqui também a gente já aprendeu. A idade gráfica primária, secundária e terciária. Primária canheste escolar, secundária automática, terciária senil.